Bote, advogada previdenciária, sempre trazendo algum tema relevante de seu interesse, do nosso interesse, né? Porque é a nossa vida previdenciária que está em jogo. Hoje ela traz aqui uma proposição bem interessante. É possível contribuir para a Previdência Social mesmo sem exercer atividade remunerada? Agora essa é uma dúvida importante. Doutora Válbia, é possível? Muito bom dia. Bom dia, Válbia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia a você que nos ouve pela Rádio Mix. E aí, o que é que vocês acham? É possível, Thaís? Você já falou de algum tema parecido em outras oportunidades. Tem o contribuinte facultativo, tem o contribuinte individual. Explica pra gente aí, Val. Você tá vendo? A aluna aplicada, Thaís, viu, Marcos? Pois é, não sei onde ela Ela veio não com essa desativa as pesca aí, que mensagens, ela não ela responde guarda na no mesa. cérebro. Preocupada, Porque ela tá guardando. preocupada, meu amigo, com a minha data da aposentadoria. Já tô olhando tudo. O cérebro dela não tá programado para desativar mensagens, Marcos. Verdade. Não tô desativando com 24 horas. Vai, Válbia. Mas vamos lá. Sim, é possível. Você que nos assiste, nos ouve, é possível você contribuir para a Previdência Social. Mas em qual situação? Como Thaís bem falou, como segurado facultativo. O nome já é sugestivo, né? Facultativo. Eu tenho a faculdade, eu tenho a escolha. Aquilo que a gente diz é diferente daquele que trabalha. O trabalho, ele tem a obrigatoriedade. Já o facultativo, caso ele queira, ainda que ele não esteja trabalhando, ele vai poder sim contribuir para a Previdência Social. E isso é muito importante, porque quanto antes você começa a contribuir, melhor vai ser lá na frente, né? Porque é feito cofrinho, a gente vai diariamente colocando ali, depositando as nossas moedinhas. Um detalhe importante, né, dessa história toda é que você precisa ficar atento completamente. Qual é a sua situação hoje perante ao mundo do trabalho, né? Como é que você, obviamente, consegue ali os seus rendimentos de alguma forma? Porque se há trabalho, em algum momento vai haver a parada. E se houver a parada, você tem que saber qual é a sua posição diante dessa questão previdenciária. Ah, mas eu já trabalhei. Sempre tem essa informação. Isso. De toda forma, tem que levantar o histórico da pessoa. Vamos imaginar que o seu João, ele trabalhou aí por 20 anos. E aí, por uma razão da vida, ele precisou ficar afastado por 1 ano. Aí ele deve pensar, meu Deus, eu vou ficar 1 ano sem contribuir porque eu não tenho um emprego. Ele pode contribuir, mas como a gente falou, na qualidade de facultativo. Então, é uma forma diferente para ele não perder esse período que ele ficou aí sem contribuir, sem trabalhar. Mas é interessante, Marcos, que a gente também faça as pessoas pensarem, mas como assim? Por exemplo, a gente sempre dá nas palestras, nas conversas, a gente sempre diz a dona de casa e o estudante. Mas não fica só na dona de casa e no estudante, né? Todo mundo que, como você falou, está sem trabalhar, está sem ter uma remuneração, ele vai ter essa opção de contribuir frente ao INSS. Um bolsista em tempo integral, que está fazendo um mestrado em tempo integral, que ele não tem nenhum tipo de renda, né? O síndico do prédio, se ele não tem um trabalho extra na atividade normal, que seja remunerado, ele pode também contribuir como facultativo. Então, assim, tem o padre pode contribuir também, várias pessoas, não é só a dona de casa e o estudante, que a gente sempre imagina isso. O estagiário, o estagiário pode? O estagiário pode. Mas a partir de quantos anos? A partir de 16 anos essa pessoa pode contribuir, seja ela quem for. A partir dos 16 anos você pode existir para o INSS, você pode contribuir para o INSS. A gente tem uma interação, Válbia, pelo Zap Mix. A Denise mandou uma pergunta aqui com uma dúvida. Fala, Denise. Bom dia, doutora Vânia. É o seguinte, o meu esposo tem 64 anos, já tem 65 em novembro. Ele já contribuiu 22 anos e 1 mês. Ainda precisa contribuir ou pode parar? Obrigada. Ele contribuiu 22 anos e 1 mês. Depois que ele contribuiu, pode parar? Foi isso. Vamos jogar de novo a pergunta dela? A gente ficou sem entender direito aqui. Vamos lá. Bom dia, doutora Vânia. É o seguinte, o meu esposo tem 64 anos, já tem 65 em novembro. Ele já contribuiu 22 anos e 1 mês. Ainda precisa contribuir ou pode parar? Obrigada.
É aí, 22 anos e um mês. 22 anos e um mês. Qual é o nome da nossa amiga? É a Denise. Dona Denise, que alegria ter a senhora aqui. Veja, o seu esposo está para completar os 65 anos, né? Então, é a idade que o INSS pede para ter uma das opções, que seria a aposentadoria por idade, para o homem, hoje. Mas o que é que ele precisa, além dos 65 anos? Ele precisa ter 15 anos, que seria 180 meses, que a gente chama de carência. Então, a única coisa que eu preciso que a senhora observe, dona Denise, aí é o seguinte: quando foi que o seu esposo parou de contribuir? Porque esses 22 anos, a gente já conversou aqui sobre isso, mas de modo muito resumido, existe o que a gente chama de período de graça. Então, ele já contribuiu aí, né? Tem mais de 120 contribuições. Isso significa que ele tem aí um período de graça de pelo menos 24 meses. Então, quando foi a última vez que ele contribuiu? Isso é um primeiro passo. O segundo passo: esse momento, esses 22 anos que ele contribuiu, ele era empregado, segurado empregado, que aí a gente não precisa se preocupar com data. Ou ele contribuía de modo individual ou de modo facultativo. Por que eu digo isso? Porque aí é outra coisa, outro ponto que a senhora vai ter que pensar. Se ele contribuía de modo individual, ou seja, trabalhava por conta própria, ou se ele contribuía de modo facultativo, ele precisa pagar na data correta. O que seria essa data? Até o dia 15 de todo mês. Do contrário, dona Denise, ele tem esses 22 anos de contribuição, mas ele não tem os 180 meses de carência, porque os meses de carência têm que ser pagos no dia certinho. Se até o dia 15 do mês seguinte ele não pagou, aí tem como contribuição, mas não tem carência. Sugiro que a senhora procure um advogado especialista para só olhar esses detalhezinhos, mas de idade, tão logo ele terá. E de tempo, ele já tem, se desses dois pontos que eu avisei, expliquei para a senhora, tiver ok, aí ele vai se aposentar, se Deus quiser, ainda esse ano. Olha aí, notícia boa, hein? Tem outra interação aqui. O Júlio César mandou mensagem aqui também pelo Zap Mix. Vai lá. Bom dia, doutora Valber. Bom dia a todos. Pois bem, eu trabalhei no estado de Alagoas, na Secretaria de Saúde, e como um empregado precarizado. E passei 5 anos, já tem 2 anos que fui desligado, e até hoje não houve o depósito do INSS. Eu gostaria de saber qual é o procedimento, como é que eu posso buscar para que o Estado faça esse depósito do meu INSS. Bom dia, Júlio César. Vamos lá. Quando você diz o precarizado, é porque você não era um servidor efetivo, você não fez uma prova de concurso público. Ok. Então, realmente você tem razão. O teu vínculo é com o INSS. Essas contribuições, elas são vertidas para o INSS. O que é que acontece na prática? O local onde você recebia as contribuições, ela precisa, na verdade, esse órgão que recebia, ele paga a você, recebe a contribuição e ele é apenas, como eu costumo dizer, um meio. Ele é um canal. Ele pega essa contribuição que ele retirou do teu valor, do teu salário mensal, e ele encaminha para o INSS. Se por alguma razão isso não está dentro do teu CNIS, que é o documento que você precisa observar, o que você pode fazer é abrir um processo administrativo no INSS, pedindo o quê? Pedindo que seja feito o acerto de vínculos. Você liga no 135 e diz, eu preciso fazer um acerto de vínculos. Aí a pessoa que te atender no INSS, ela vai te dar uma data e ela vai te dizer como é que vai ser feito esse processo, vai estar lá na tua página, Meu INSS. Mas primeiro você precisa do 135, ela abre o processo do INSS e você vai colocar lá o que você tiver de provas, né, que demonstre que você teve esse vínculo empregatício junto à Secretaria de Estado. Diante disso, provando que você teve esse vínculo, aí tudo bem, o INSS vai reconhecer o vínculo e ele passa a contar esse tempo para você, tá bom? Espero que você tenha aí uma boa sorte. Marcos, tá chovendo aqui de pergunta. O Maciel também mandou mensagem. Vamos lá. Então vamos ouvir. Fala, Maciel. Doutora Valber, a minha mãe, ela contribuiu apenas 7 anos, certo? E ela está fazendo esse ano 62 anos. E como é que faz para ela se aposentar? Ela tem que contribuir
por mais quantos anos? Qual o nome do nosso ouvinte? Então, é o Maciel. A mãe dele Maciel. contribuiu por apenas 7 anos, mas É. já tem 62 anos. Maciel, vamos lá. O que é que você precisa entender? E aqui eu vou pegar o caso do Maciel e fazer esse alerta a todos os nossos ouvintes. A gente precisa entender que, para se aposentar por idade, sua mãe já tem, Maciel, 62 anos, ela já preenche um requisito. Mas lembra o nosso colega anterior que a gente conversou aqui, explicou que no caso dele 65 anos, assim como o homem precisa ter 65 de idade, a mulher precisa ter 62, mas ambos precisam ter 180 meses de carência. O que é que eu quero dizer com isso? 15 anos pagando INSS. Infelizmente, Maciel, a tua mãe não se encaixa nesse requisito. Ela tem, por hora, 7 anos. Então, o que é que eu sugiro? Verifica, né? Conversa com a tua mãe. Mãe, esses 7 anos, de repente, pelo que você sabe, ela deve ter pago, ou ela trabalhou. Mãe, será que a senhora não pagou mais tempo? Será que a senhora não teve nenhum trabalho aí que não está no documento do INSS? Então, faz uma varredura aí, faz uma procura para ver se você consegue mais tempo de contribuição. Porque, infelizmente, você não terá como aposentar a tua mãe tendo apenas pago apenas 7 anos de contribuição frente ao INSS. Nesse caso, fazendo as contas dos 8 anos, é vantagem chegar e pode pagar toda a contribuição desses 8 anos para ter aposentadoria? Boa pergunta, Thaís. Poder pagar? Pode. A questão é, como você falou, vale a pena? Aí a gente tem que ir para a calculadora. Quanto que o nosso colega vai ter que desembolsar de dinheiro para efetuar esse pagamento? Primeira conta. Segunda, para que ele pague esses 8 anos, ele vai ter que demonstrar alguma atividade remunerada da mãe dele à época. Ela tem para demonstrar? Terceiro ponto, e o mais importante, no caso aqui dela, pelo que a gente está vendo, talvez aqui não seria vantagem por uma única questão. Ela não precisa só de tempo de contribuição, ela também precisa de carência. E a carência é o que eu sempre digo, ou a gente paga em dia, ou a gente não conta a carência. Para a gente pagar, para a gente ter os dois requisitos, carência e tempo de contribuição, eu tenho que pagar em dia. Se eu não pagar em dia, eu só tenho tempo de contribuição. Então, se ele fizer isso, Thaís, ele vai ter mais 8 anos de contribuição, fecha os 15 anos, mas ele não fecha o requisito carência, porque ele não pagou em dia. Então, o que eu sugiro é, procura ver se de repente a sua mãe, nesse caso, Thaís, e para a gente dar uma solução para ele, né? Tudo vai ser o caso concreto, mas se de repente ela tem alguma enfermidade que a incapacita para o trabalho, aí ela pode tentar aí uma aposentadoria, que seria, nesse caso, a aposentadoria por incapacidade permanente. Ou, se a mãe dele, de repente, ela tem ela pode ser uma PCD, uma portadora de deficiência, aí também muda a história. Então, a gente fica muito vidrado, voltado só para a idade e a contribuição, mas existem as outras formas de se aposentar. Então, no caso dela, porque infelizmente, ainda pagando, ela não vai preencher o requisito carência, ela tem que ir nessas outras questões. A PCD, a doença que a incapacita para o trabalho, então tem algumas saídas. Valber, para finalizar aqui as interações, que hoje realmente muitas dúvidas e muitas mensagens, o Alê Silva mandou aqui: dê entrada no meu benefício por incapacidade temporária, ainda está em análise, porque eu estou sem andar, mas sei que quando eu voltar vai ser cortado, tá? Mas sou soro positivo. Quando cortar o benefício por incapacidade temporária, eu tenho que dar entrada novamente? Por favor, me tire essa dúvida. Ele é o Alê. Oi, Alê. Melhoras para você, Alê. Deixa eu te falar. Você me trouxe um trecho da tua história, né? Mas, primeiro, você trabalhava antes, Alê, de ter dado entrada nesse benefício? O que era que você fazia antes? Isso é muito importante para que eu te oriente de uma forma mais clara. Mas eu vou pegar isso e vou imaginar que você trabalhava, tá? Então, o Alê trabalhava e por alguma razão ele está sem andar agora, precisa de um benefício. Mas você também é soropositivo. Então, o que é que você pode pensar? Se você trabalhava, tá? Partindo do princípio que você trabalhava, o que é que eu te sugiro? Você pode pedir, inclusive, existe hoje entendimento jurisprudencial que uma pessoa que ela é soropositiva,
ela pode também, não só essa questão de você não estar andando, mas você também pode requerer junto ao INSS esse benefício por esta condição que você está hoje, tá? Então, assim, é importante você perceber, se você tem essa outra questão, também coloca isso num processo, porque isso vai corroborar para que o teu benefício saia. É importante você ter essa questão. E caso você não esteja trabalhando, não vinha trabalhando, e caso também você, por alguma razão, ficou muito tempo sem contribuir e perdeu a qualidade de segurado, e aí, de repente, quando você vai para a perícia, o perito diz, você tem até realmente a questão aí da saúde, você tem direito pela saúde, mas te faltou a qualidade de segurado. Você deixou de pagar, você deixou de trabalhar, o tempo de carência expirou por alguma razão. Então, nesse caso, o que é que eu te sugiro? Tenta um LOAS, tá? Mas você vai ter que pesar a questão financeira, porque entra a questão financeira para o LOAS. Tenta um LOAS. Tenta conseguir o LOAS e, recebendo o LOAS, volta a pagar como facultativo. Porque aí você volta a ter qualidade de segurado, passado um período, aí sim você pode novamente pleitear ou o auxílio doença, que é o incapacidade temporária, ou um outro tipo de aposentadoria. Mas é importante você perceber isso. Percebe que você tem algumas saídas. Então, em trabalhando, a sugestão primeira. Não trabalhando, vai para essa sugestão segunda. Mas se você conseguir um LOAS, porque você não está mais trabalhando e perdeu a qualidade, volta a contribuir para lá na frente você ter um benefício melhor. Valeu. Valbia Garrote, advogada previdenciária, estará conosco na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Esperamos que hoje tenhamos aí alcançado as suas expectativas, respondido algumas dúvidas ou apontado também algumas direções. 7h25, vamos para um rápido intervalo. Olha, com mais de 15 anos,